O Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS, António Costa, hoje voltou a reafirmar aquilo que já tinha dito sobre a Galp, num artigo no Público. Pensa que é uma insistência que afronta as empresas em Portugal? Eu não consigo compreender bem esse artigo do Dr. António Costa, porque ele não altera nada daquilo que foi dito. Portanto, o Dr. António Costa diz que a Galp deveria levar uma lição porque teve insensibilidade social. Mas a insensibilidade social da Galp não é de agora, é da data em que o fez, segundo diz o Primeiro-Ministro, até muito em cima do Natal. Portanto, a reação do Primeiro-Ministro, esta reação do Primeiro-Ministro, se fosse coerente, tinha sido lá atrás, justamente quando isto aconteceu. Assim não faz sentido nenhum. Portanto, fica provado, já estava provado, o artigo não altera isto. Dr. António Costa disse o que disse agora em Matosinhos, em contradição com o que disse há 4 meses atrás, meramente porque há eleições autárquicas, e como há eleições autárquicas e em Matosinhos aquele dossiê pesa, e como em Matosinhos as eleições não estão a correr ao PS tão bem quanto eles gostariam que corresse, ele chega ali e diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Só que se esquece que entra em contradição com o que está para trás. Repito, essa insensibilidade social não é de agora, foi na altura. E na altura o relevo não foi esse, o relevo foi a componente ambiental, que é um relevo que se pode dar, isso é verdade. Mas, então, na altura, tinha dito, nós não concordamos com isto, o governo propriamente dito tem alguns meios para fazer cumprir a lei, tem alguns meios, mas, acima de tudo, tem uma posição de acionista na Galp que podia influenciar, no sentido de não ser uma lição, mas as coisas mais bem feitas do ponto de vista social. E isso seria o que exatamente? Porque o senhor, apesar dessa contradição que aponta ao Primeiro-Ministro, ainda não disse o que é que acha que deveria acontecer aos postos de trabalho. Sim, está bem. Mas vamos lá ver, são duas coisas completamente distintas. Aquilo que eu estou a criticar no Primeiro-Ministro é a contradição e o oportunismo de o fazer no momento em que há eleições autárquicas. Não estou a falar sobre a política económica, sobre a Galp, ou sobre as questões ambientais, ou sobre as questões sociais. Eu estou a dizer, e também podemos falar sobre isso, mas eu estou a dizer que o Primeiro-Ministro, ou o líder do PS, como se queira, eles aqui contradizem-se. Há dois, aqui é que há verdadeiramente dois. Há um Primeiro-Ministro que releva a componente ambiental e põe em segundo lugar a vertente social e nada faz por essa via, e temos depois o líder do PS, que é a mesma pessoa, mas que aparece 4 meses mais tarde, em que nem fala da componente ambiental, releva só a componente social, porque é aquela que vai mais diretamente às pessoas, porque temos eleições, e entra em contradição. Ou seja, eu acho, e isto é relevante, não só este aspecto, que é talvez até o pior de todos, em que o gato está escondido, mas o rabo está totalmente fora, e está a ver a razão pela qual ele está a dizer. Isto somado às promessas contínuas que tem vindo a fazer, que eu tenho vindo a disparar de rajada, mostra uma postura perante as eleições que eu acho que os portugueses devem ponderar muito bem. Porquê? O que é que as pessoas normalmente dizem dos políticos? Políticos todos, que prometem e depois não cumprem. Todos dizem a mesma coisa, todos prometem e depois não cumprem. É isto que se ouve há muitos anos em Portugal, os portugueses dizerem. Esses mesmos portugueses, no dia 26, vão votar. E nesta campanha, do lado do PS, na sua política nacional, na sua campanha nacional, o PS não fez outra coisa que não fosse exatamente isso que as pessoas tanto criticam. Portanto, se as pessoas no dia 26 votarem contra uma política deste género, um discurso e uma campanha deste género, estão a ser consequentes com aquilo que é a sua crítica. Se não o fizerem, depois podem criticar, que os políticos prometem, não cumprem. Aqueles como eu, como sabem, sou muito parcimonioso a prometer, só prometo aquilo que eu tenho a certeza que consigo, olham para o panorama e dizem, afinal, as pessoas criticam, mas parece que gostam daquilo que o Dr. António Costa andou a fazer nestes últimos 15 anos. Também hoje são pessoas que amanhã o conselho. Da Galp nesta matéria, o que é que acha que devia ter sido feito em relação aos trabalhadores? O que eu acho é que, obviamente, a Galp é uma empresa privada que toma as decisões de gestão estratégicas, neste caso é mais estratégicas, que entende que deve tomar. E, portanto, não vejo que o Governo pudesse impedir. Vejo que um Governo possa procurar articular com a Galp, não só para que a lei seja totalmente cumprida, mas que se possa ir para lá dessa própria lei, através da negociação, no sentido dos trabalhadores serem o mais protegido possível, porque é um leque alargado, tem peso efetivamente ali naquela zona, e portanto nós temos de salvaguardar o futuro das pessoas. Há lá pessoas que trabalharam uma vida ali.
E, portanto, é muito difícil a reconversão. Se tiverem uma idade avançada, pronto, temos de ver de outra maneira. Se tiverem uma idade se forem mais jovens, têm de ter formação, têm de ter apoio social e têm de ter apoio para incitar uma nova carreira profissional. Obviamente que não está no meu espírito dizer, eu, se fosse o Primeiro-Ministro, tinha proibido a Galp de fazer. Isto não é assim. Isso não. Agora, uma coisa é a Galp tomar as decisões que toma, outra coisa depois é nós apoiarmos a Galp e forçarmos a Galp a ir o mais longe possível em matéria social. Até porque estamos a falar de uma empresa rentável que ainda por cima funciona num mercado que, diga-se de passagem, em minha opinião, não é muito exigente. Não é um mercado com muitos players, com muitos concorrentes. Portanto, tem até, como outros setores, uma posição relativamente confortável e isso dá um grau de exigência ainda maior relativamente à vertente social. E perguntado ao Conselho de Ministros, sabe-se que amanhã vão ser decididas o levantamento de novas restrições e o Governo já o anunciou, mas diz que só vigorarão a partir de 1 de outubro para não ser acusado de eleitoralismo. Concorda? É difícil, ou seja, obviamente que se o Governo quer decretar o fim da pandemia amanhã, quinta-feira, mas que só entra depois, é como os diplomas, entra em vigor ao 5º dia. Enfim, vamos lá ver. Obviamente que o Governo se esforçou por, em cima das eleições, dar uma notícia positiva aos portugueses, dizendo acabou a pandemia, fizemos uma gestão fantástica, está tudo na sua completa liberdade, para isto influenciar ou procurar influenciar o voto das pessoas. Tem consciência disso. Como tem consciência disso, mas isto só entra em vigor a seguir ao dia 26, lá para o dia 1. Enfim, quase que surte o mesmo efeito eleitoral que eles queriam que surtisse. Não sei se surte, mas o que eu percebo que é que eles pretendem. Era mais prudente a coisa ser feita depois das eleições, ou então ter sido feita lá muito atrás. Ou então, olha, até podia ser feita amanhã, mas tinham feito aquilo que o PSD propôs e foi chumbado na Assembleia da República, que é empurrar as eleições, imagine, mais 30 dias para a frente. Nós propusemos entre 30 a 60 dias para que pudéssemos fazer a campanha, olha, sem as máscaras e de uma forma mais frente a frente com os eleitores, porque as eleições autárquicas são justamente aquelas eleições que mais precisam do contacto pessoal. E nós pensamos, eleições autárquicas, candidatos à Câmara, sim, têm de andar perto das pessoas. E à Junta, ainda mais. Por isso, era lógico que assim fosse. Se tivessem aceito aquilo que nós dissemos, as eleições, imagina, no princípio de novembro, a primeira vez que fui eleito Presidente de Câmara foi em eleições a 16 de dezembro, atenção, princípio de novembro. Com o alívio das medidas agora, até estava tudo bem. Porque é que não quiseram? Também lhes dá um bocado de jeito que a campanha não seja fácil de fazer, porque o PS tem 161 presidentes de Câmara, vai à frente, tem essa vantagem, e quem está no poder tem sempre vantagem se a campanha for mais dificultada. Mas acredita mesmo que anunciar o fim da pandemia, como dizia ali dentro, pode de facto trazer votos ao Partido Socialista? Se pode trazer votos eu não sei, mas sei que ainda ontem ou anteontem, aí num conselho qualquer, agora não sei dizer, o Dr. António Costa é apresentado por um líder local do PS, aqui está o homem que nos resolveu a pandemia, aqui está o homem que salvou a pandemia. Portanto, esta é a conversa e, portanto, aí já não sei se é o gato escondido com o rabo de fora, se é o rabo escondido com o gato de fora, mas percebe-se claramente aquilo que se pretende. Assim como quando os candidatos do Partido Socialista vêm dizer votem em mim, que eu dou muito bem com o Dr. António Costa, e depois com o telefonema eu desbloqueio aí a bazuca e a metralhadora e essa coisa toda. Até assistimos isso em todo o canto e toda a esquina, não é? Muito bem, obrigado. Então, muito obrigado.